palavras, eu gostaria de convidar aqui o orador deste fim de semana prolongado, desse banquete espiritual, nesse período de Semana Santa que nós estamos tendo, pastor Doug Batchelor da Amazing Facts. Good morning, friends. Bom dia, meus amigos. We are so glad to be here with you in Brazil. Estamos muito felizes por estar aqui com vocês no Brasil. I had no idea how big the country was. Eu nem tinha ideia do tamanho, de quão grande era esse país. When we flew in from Panama, Nós pegamos o voo do Panamá they had a moving map of our airplane on the back of the seat. e tinha um aviãozinho que ficava voando no mapinha em frente ao nosso assento. And it seems like we spent hours flying across Brazil. E parecia que a gente passou horas e horas voando por cima do Brasil. But Karen and I and Pastor Ross and our team are really enjoying our time with you. Mas Karen e eu, o pastor Ross, toda a nossa equipe estamos desfrutando muito dos momentos aqui. Now, you know, we're with Amazing Facts Ministry. Nós somos o ministério da Amazing Facts. This is our 60th year for Amazing Facts. E a Amazing Facts está completando este ano 60 anos. You might wonder, where did that name come from? Você pode se perguntar, mas de onde veio esse nome, Amazing It Facts? started with a small radio program in Maryland, Começou com um pequeno programa de rádio em Maryland, nos Estados Unidos, where they would begin with an amazing fact from history, science, or nature. onde eles sempre iniciavam com um fato incrível da história, da ciência, da natureza, Then they'd go into some spiritual truth. e adentrava para algumas verdades espirituais. And the Lord's just blessed it went into publishing and television. E o Senhor tem abençoado esse ministério, adentramos nas publicações, na televisão, Evangelism training. capacitação evangelística. We have evangelism training centers around the world. Temos centros de capacitação evangelística em todo o mundo. And 2 years ago, we established our first training center in Brazil. E há 3 anos nós estabelecemos o nosso primeiro EFCO, o Centro de Capacitação Evangelística Andrew no is our Brasil. director. E o Hander é o nosso diretor. This is my first time to be here, though, so I'm just so excited. Para mim é a minha primeira vez pregando no Brasil, então eu estou bastante empolgado. But we are on live television, and it's very unforgiving. Mas nós também estamos em televisão aberta e eu não posso deixar de So falar I need isso. to jump right into the message this morning. Eu não posso me delongar bastante, precisamos entrar diretamente na mensagem. We're talking about the red rope of Rahab. Vamos falar hoje sobre o cordão vermelho de Raabe. And it's based on Joshua chapter 2 E a história de hoje está baseada no capítulo 2 de Josué, through Joshua chapter 6. até Josué capítulo 6. We don't have time to read all of it, Nós não teremos tempo de ler todos esses capítulos, but it's one of the most important stories in the Old Testament. mas é uma das histórias mais importantes do Antigo Testamento. It talks about this rope of salvation. Fala desse cordão de salvação. For those who are watching, and you have seen on the screen a picture of a rope and a path. Vocês aqui que têm assistido já viram na tela uma corda sobre um caminho estreito balançando, sim? That's taken from a dream in the book Life Sketches, page 190. Essa imagem é extraída do livro Life Sketch, Page 190. página 190. And these pilgrims are walking to the city of God. E esses peregrinos estão trilhando o caminho até a cidade de Deus. The path begins very wide, E o caminho começa bastante amplo. and there are many people on the road when it is wide. E tem muita gente nesse caminho enquanto o caminho está largo. And they've got their wagons loaded with all of their things. E eles têm carruagens carregadas com todas as suas coisas. On the left side of the path is a long cliff, it's a white wall. E no lado esquerdo tem um grande penhasco, uma grande muralha. On the right side of the path, it drops off into a deep abyss. E do lado direito temos um desfiladeiro que dá para um grande abismo. And as they start going up the road, E à medida que eles começam a trilhar o caminho, it continues to get more narrow. vai ficando cada vez mais estreito. So people start throwing things off their wagons. E as pessoas começam a ter que descarregar as coisas dos vagões, das carruagens. And then the path gets more narrow. E o caminho vai ficando ainda mais estreito. Some people say, we're not going to give up our things, and they turn back. E algumas pessoas dizem, eu não vou jogar minhas coisas fora, e regressam. But others abandon their wagons and they just get on the horses. Mas outros abandonaram as carruagens e montaram nos But cavalos. the path gets more narrow and they must leave their horses and their things. Só que o caminho começa a ficar ainda mais estreito, eles têm que deixar o cavalo e as coisas. And they see there are ropes coming down the wall for each of them to grab. E começam a perceber que há cordas penduradas do céu para cada um deles se segurar.
And they grab on these ropes. E eles se seguram nessas cordas. As they work their way up, the ropes move with them. E enquanto eles sobem, trilham o caminho subindo com as cordas nas mãos, Path gets so narrow, o caminho vai ficando tão estreito soon they can only fit their feet on the path and they must hold on to the ropes. que eles só têm espaço para um pé no caminho, precisam se equilibrar da corda. And they're thinking of turning back, E eles estão pensando, precisamos voltar, é melhor voltar. but they see the wall is stained with blood. Mas eles percebem que a grande muralha ao seu lado está manchada de sangue. They know that means others have gone before them. Eles começam a entender que outros conseguiram passar por esse caminho. Soon they need to take off their shoes and socks and just hold on with their toes Logo eles têm que tirar os sapatos e as meias e ficar na pontinha dos pés, until finally the path is gone and they must cling entirely to the ropes. até que finalmente não há mais solo, mais caminho, e eles precisam se segurar And they totalmente see das across cordas. the canyon, across the valley, E eles veem do outro lado do vale a beautiful meadow like heaven. como se diz, uma grande campina verde. And they, in faith, they say, "Can we trust the rope?" E eles em fé confessam e seguram a corda. And they push off from the ledge and they swing across the canyon and drop into the valley of heaven. E tomam um impulso e saltam aquele vale e chegam nas campinas verdejantes que é o céu. Today we're going to talk about the rope of salvation Hoje falaremos sobre esse cordão da salvação, that gets us down the narrow path. que nos faz trilhar esse caminho estreito. Joshua chapter 2. Josué capítulo 2. The children of Israel are on the borders of the promised land. Os filhos de Israel estavam à borda, bem pertinho da terra prometida. They have been wandering now for 40 years. Já há 40 anos que eles vagueiam pelo deserto. And they're getting ready to cross over. E eles estão se preparando para atravessar o Jordão. But chapter 2 verse 1. Mas no capítulo 2, verso 1, nós lemos: Joshua, the son of Nun, Josué, o filho de Num, he sent 2 men from the acacia grove 2 homens enviou desde Sitim to spy secretly, saying, "Go view the land, especially Jericho." a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Jericho was one of the most well-fortified cities in the land of Canaan. Jericó era uma das cidades mais bem fortificadas daquele reino. It's the lowest city in the world. It's below sea level. É a cidade mais baixa, é abaixo do nível do mar do mundo. And for the children of Israel to take the promised land, they must conquer E Jericho. para que o povo de Israel conseguisse conquistar a terra prometida, eles tinham que conquistar Jericó. We read later that Joshua put the city of Jericho under a curse. Nós lemos mais adiante que Josué colocou a cidade de Jericó sob uma maldição. Jericho represents the headquarters of the enemy. Jericó representa a sede, o quartel-general do inimigo. It's a very important city É uma cidade muito importante, because it's on the intersection of 3 continents. porque está na interseção de 3 continentes. All of the caravan traffic between Europe, Africa, Asia went through Jericho. Todo o tráfego de caravanas entre Europa, Ásia e Oriente Médio passava ali por Jericó. So Joshua sends 2 spies across the river to get interesting information about the Jericho and see what they can learn by listening. Então Josué envia 2 espias para saber mais informações da cidade de Jericó. Now these are 2 godly men that Joshua handpicked. E são 2 homens piedosos que Josué escolheu a dedo. But you read the next verse, you'll think, something went wrong. Mas no seguinte versículo a gente lê e parece que alguma coisa deu errado. So they came to the house of a harlot named Rahab and they lodged there. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. That doesn't look good for these men of God to stay in a harlot's house. Não parece nada bem para que homens de Deus durmam na casa de uma mulher prostituta. But you need to get the whole picture. They're not doing anything wrong. Mas eles não estavam fazendo nada de errado. Vocês precisam entender o quadro como um todo. The hotels back in the days of Joshua Os hotéis na época dos dias de Josué were family businesses. eram negócios da família, empreendimentos They familiares. were right by the gates of the city. E geralmente ficavam às portas da cidade. They sometimes had a lot of guests. E They were big homes. recebiam muitos visitantes em grandes casas. Rahab had a large home. It was a hotel E Raabe tinha uma grande casa, era um hotel,
where all the travelers would come and go. onde todos os viajantes entravam e dormiam ali, paravam ali. They knew this would be a good place to go to mix in the crowd, Eles entenderam que ali seria um bom lugar para ir, para se misturar com as pessoas to listen to that was the internet back then, e ouvir ali as pessoas, os transeuntes. Isso era a internet da época. because all the latest news would be in the hotel by the gates of the city wall. Porque todas as notícias mais recentes estavam ali nos hotéis que ficavam à porta da entrada da cidade. But these two men of God, they're glowing with the light of God. E esses dois homens de Deus, eles estão iluminados. They have spent 40 years with God in the wilderness. Passaram 40 anos com Deus no deserto. And even though they tried to disguise E themselves, mesmo tentando se disfarçar, some people there in Rahab's restaurant, algumas pessoas lá no restaurante da Raabe, they say, those look like two Israelites. esses dois aí parecem dois israelitas. Now you need to understand, Você precisa entender uma coisa. the people in Jericho, As pessoas em Jericó, they knew the history of Israel. eles sabiam da história de Israel. They could look from the walls of Jericho, Elas estavam vendo desde das muralhas de Jericó and they could see the Israelites on the other side of the Jordan River. e conseguiam ver os israelitas do outro lado do Rio Jordão. They had heard how God plagued the Egyptians, Haviam ouvido como Deus havia destruído os how egípcios, God parted the Red Sea for them, como Deus dividiu o Mar Vermelho para que eles and they were passassem. coming back to take their home country E agora eles estavam voltando para tomar sua terra that natal, God had given to Abraham. que Deus havia dado a Abraão inicialmente. They had already conquered two kingdoms on the other side of the Jordan. Já haviam conquistado 2 outros reinos do outro lado do Rio Jordão. So the soldiers in Jericho were very afraid. Então os soldados em Jericó estavam com muito medo. They knew Joshua was coming. Eles sabiam que Josué estava vindo. All right, this story is full of symbolism. Essa história está cheia de simbolismo. The stories in the Bible are all teaching us about salvation. As histórias da Bíblia sempre nos ensinam sobre salvação. The name Joshua O nome Josué is exactly the same as the name Jesus. é exatamente o nome Jesus. When you say Jesus, that's the Greek pronunciation. Quando dizemos Jesus, essa é a pronúncia grega. If you said Joshua in Hebrew, it would be Yeshua. No hebraico seria Joshua, That's the same name. mas é o mesmo nome. When Mary looked at little Jesus in the manger, Quando Maria viu para o bebê Jesus na manjedoura, she called him Yeshua. ela o chamou Yoshua. The name means Jehovah saves. Esse nome significa Jeová salva. Joshua is now coming. Josué agora está vindo. Friends, do you know that Jesus is coming? Amigos, vocês sabem que Jesus está voltando? The people in Jericho are frightened As pessoas, o povo em Jericó, eles estão morrendo de medo, because Jericho is going to be destroyed with fire. porque Jericó será destruída com fogo. The Bible says Jesus is coming, A Bíblia diz que Jesus está voltando and the elements will melt with fervent heat. e que os elementos todos se desfarão. Jericho is a city that is doomed to destruction. Jericó é uma cidade que está destinada à destruição. This world is doomed to destruction. Este mundo está destinado à The destruição. penalty for sin is death. O salário do pecado é a morte. When Christ comes, all the tribes of the earth will mourn, Quando Cristo vier, todas as tribos da terra se lamentarão, except those who have made a covenant with the Son, exceto aqueles que fizeram aliança com o Filho, with Joshua, with Com- Jesus. com Josué, com Jesus. So, someone sends a message to the king of Jericho. Então alguém envia uma mensagem ao rei de Jericó. It looks like two spies from Israel have come in tonight. They're at Rahab's house. Parece que 2 espias de Israel vieram para cá, para a cidade, e acho que eles estão na casa de Raabe. So a group of soldiers come to Rahab's hotel, Então um grupo de soldados chega até o hotel de Raabe and they knock at the door. e batem a porta. They say, "We understand there's two spies from Israel here. Nós estamos entendendo que tem 2 espias de Israel nesta casa. Send them out." Traga-os para fora. She says, "I'll look and see." Ele disse, eu vou dar uma olhadinha. She goes inside, she finds the two men, she knows who they are. Ela entra, encontra os 2 homens, ela sabe quem eles são. She says, "Come quickly with me." E ela diz, venham rápido comigo. She brings them up to the very roof of her hotel, E ela os leva até o teto do hotel.
she hides them under some flax, which is this plant that they make into cloth. E ela os oculta ali, os esconde em meio a canas de linho. She says, "Stay here, I'll be back." Fiquem aqui e eu volto já. She comes to the soldiers at the door, E ela desce para falar com os soldados and she tells a lie. e ela conta uma mentira. She says, "Yes, there were two men that I didn't know who they were." Ela disse, sim, houve 2 homens aqui, mas eu não sabia quem eles eram. She said, "They left just before you came. E eles saíram logo antes de você chegar. I think they went out of the city gates. Eu acho que eles saíram pelas portas da cidade. If you run now, you'll catch them." Se você correr agora, acho que você consegue alcançá-los. Well, the soldiers don't know whether they should search the house or run after the men. E os soldados agora não sabem, será que a gente faz uma busca na casa ou corre atrás deles? So they go out of the gates, they say, "Shut the city gates," Então eles vão até a entrada da porta e dizem, fechem as portas in da case they're cidade. still in the city. Caso eles ainda estivessem dentro da And they cidade. go down to the Jordan River trying to catch these men. E vão correndo até o Rio Jordão para tentar buscar, pegá-los. In the meantime, Rahab goes up on the roof. Enquanto isso, Raabe vai até o teto. And while they're waiting for the sun to go down, Enquanto aguarda que o sol se ponha, she has an interesting conversation with these two spies. ela tem uma conversa bastante interessante com esses 2 espias. And you can read in Joshua chapter 2, E vamos ler essa conversa em Josué 2, verse 8. versículo 8. Now before they lay down, E antes que eles dormissem, she came up to the roof and she said to the men, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens, I hope you're following me. This is an incredible passage. que todos acompanhem porque essa passagem é importantíssima. I know that the Lord has given you the land. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, The terror of you has fallen on us. e que o pavor de vós caiu sobre nós, All the inhabitants of the land are faint-hearted because of you. e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. For we have heard how the Lord dried up the waters of the Red Sea when you came out of Egypt. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saías do Egito. And what you did to the 2 kings of the Amorites that were on the other side of the Jordan. E o que fizestes aos reis dos amorreus que Who you estavam utterly além do destroyed. Jordão. And as soon as we heard these things, our hearts melted. E ouvindo isso, desmaiou o nosso coração. Neither was there any more courage in anyone because of you. E em ninguém há mais ânimo algum por causa da vossa presença. Now, notice what it says here Note o que diz aqui, at the end of verse 11. no final do versículo 11. For the Lord your God, He is God in heaven above and the earth beneath. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. What an amazing statement coming from a Canaanite prostitute. Que declaração impressionante vinda de uma prostituta cananeia. I would like to tell you that Rahab wasn't really a prostitute, Eu gostaria de dizer que Raabe não era realmente uma prostituta. but in the Old Testament and the New Testament, every time her name is referenced, Mas no Antigo Testamento e no Novo Testamento, todas as vezes que o nome dela é mencionado, vem a palavra prostituta ao it lado. makes it very clear in 2 languages. Isso está bem claro em 2 idiomas. She was a sinner, Ela era uma pecadora. an obvious sinner, Obviamente uma but she pecadora. was a human. Mas ela também era um ser humano. And Jesus forgives sinners. E Jesus veio para perdoar pecadores. In the same way He forgave Mary Magdalene, E da mesma forma como ele perdoou Maria Madalena. and she had a bad reputation. E ela tinha uma reputação muito ruim. Mary was the first one to see Jesus rise from the dead. Maria foi a primeira a ver Jesus ressuscitado dos mortos. He also forgave Rahab. Ele também perdoou Raabe. Rahab was unhappy. She was looking for purpose in life. Raabe estava infeliz, ela procurava um propósito na vida. She saw people from many religions come through her hotel, Ela via pessoas de todas as religiões entrando em seu hotel. and they would pray to their statues and idols, E essas pessoas oravam para suas estátuas, seus ídolos. and they would count their beads, E contavam, lançavam and they would conchinhas. burn incense and go through their rituals. Queimavam incenso e faziam seus rituais. They had a form of religion but no power. Tinha uma forma de religião, mas sem poder. But when she stood on the walls of Jericho, Mas quando ela estava ali sobre as muralhas de and she Jericó, looked across the Jordan River, e ela via além do Rio Jordão, she saw the people of Israel camped. ela viu o povo de Israel, o acampamento do povo de Israel. In the day,
their camp was shaded by a pillar of cloud. Durante o dia, o acampamento recebia uma sombra, uma nuvem os cobria. While the people in Jericho were burning under the sun. Enquanto o povo em Jericó estava queimando sob um sol At escaldante. night they saw the camp of Israel glowing from a pillar of fire. E à noite ele viu uma coluna de fogo aquecendo o povo de Israel. In the morning she saw the Israelites go out and gather bread that had fallen from heaven. De manhã ela via o povo de Israel sair de suas tendas para colher maná que caía do céu. Rahab said to herself, E Raabe dizia-se a si mesma: now that is a real God. esse é um Deus de verdade. He has power to save. Ele tem poder para salvar. He will provide for his people. Ele vai prover para o seu povo. He will give them light. Ele os dará luz. He will protect them. Vai protegê-los. In her heart she's thinking, that's the real God. I'm serving the false God. Em seu coração ela diz: esse Deus é verdadeiro e eu estou servindo a um And falso she was Deus. praying to God in heaven. E ela orou ao Deus do céu: Lord, I don't want to perish with the people of Jericho. Senhor, eu não quero perecer com o povo de Jericó. When those two spies came from Joshua, Quando esses dois espias vieram, and she knew who they were, e ela de imediato soube quem she eram, knew that was her chance. ela soube: essa é a minha oportunidade. She risked her life to save them. Ela arriscou a vida para salvá-los. If the king of Jericho found out what she was doing, she was dead. Se o rei de Jericó descobrisse o que ela estava fazendo, estava morta. So then she says, Logo ela diz, and this is in verse 12, versículo 12: now therefore I beg you, swear to me by the Lord, since I've shown you this kindness, that you'll show kindness to me and my father's house. agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai. And give me a sign, give me a token, E dai-me um sinal certo, and save us from death. e salva-me da morte. So they said to her in verse 14, E no versículo 14 eles responderam, and this is really important. isso aqui é bastante importante. They said, our lives for yours. Eles disseram: a nossa vida responderá pela vossa. This is the gospel in a few words. Isso aqui é o evangelho em poucas palavras. Jesus said, my life for yours. Jesus disse: a minha vida pela vossa. I will die to save you from your sin. Eu morrerei para salvar vocês de seus pecados. Now you must take up your cross and follow me. Agora você precisa pegar sua cruz e me seguir. We save each other, so to speak. Em outras palavras, salvamos-nos It's uns our aos outros. sacrifice, I should say. It's a sacrifice that we make. É o sacrifício que estamos fazendo. So she says, I agree. She makes a covenant with them. E ela diz: eu concordo. Ela faz uma aliança com eles. So she has a red rope. E ela tem um cordão escarlate, vermelho. It's very possible that Rahab was also dyeing scarlet in her family business. É muito possível que no empreendimento familiar de Raabe ela tingisse cordões escarlates. Like the New Testament says, Lydia was a seller of purple. Como no Novo Testamento nós lemos acerca de Lídia, que também tingia de roxo, The Rahab de is a púrpura. seller of scarlet. Raabe era escarlate, vermelho. And when she has the flax on her roof, E com as canas de linho no telhado, she was probably dyeing it. provavelmente ela estava tingindo esse linho. And they would use that to make cloth and make rope. E ela usava isso para fazer um tecido especial para fazer roupas. So when she hid the messengers, she hid them under the red flax. Então, quando ela ocultou, escondeu os espias, ela os escondeu sob esse linho Now, vermelho. red rope is unusual. Esse linho vermelho é incomum. You usually don't spend a lot of money dyeing rope. Geralmente a gente não gasta muito dinheiro tingindo It um was tecido expensive. assim. Era caro. She said, I'm going to let you down by this rope. Eu vou permitir que vocês desçam por esse linho. The men said, okay, here's the agreement. E os homens disseram: tudo bem, o acordo é o seguinte: When we come back with Joshua, quando nós voltarmos com Josué, you must hang this rope in your window. você deve deixar esse cordão pendurado da sua janela. Jericho's a big city. Jericó é uma grande cidade Rahab's house is on the wall. e a casa de Raabe está na muralha mesmo. So that's how she can let them out of her window outside the city. E é por isso que da janela dela eles conseguiriam sair para fora da cidade. When the army attacks and destroys the city, Quando o exército vier atacar e destruir a cidade, how are they going to know how to spare Rahab? como que eles vão saber como poupar a casa de Raabe? They said, you put the red rope in your window. Coloque o cordão escarlate pela janela.
And we will come in with the soldiers and protect everybody in your house. E nós viremos com os soldados, mas protegeremos a todos em sua casa. We will give our lives as a pledge. Entregaremos nossa vida nesse acordo. We aqui give com- our word Nós te damos nossa palavra. to save everybody in the house with the red rope. Todos na sua casa com o cordão escarlate serão salvos. But if they're not in the house, Mas se não estiverem em casa, everyone else is going to be destroyed. todos serão destruídos. She agrees. E ela concorda. She lets them down the window. Ela os permite sair pela janela She says, don't go to the river, they're looking for you. e ela diz: não vá pelo rio que eles estão buscando vocês. She says, go hide in the mountains for a few days, 3 days. Escondam-se nas montanhas por 3 dias Then go back and go to Joshua. e em seguida voltem e regressem até Josué. You notice deliverance after 3 days. A libertação vem depois de 3 dias. All right, let's stop here and let's analyze some symbols. Vamos parar por um momento e vamos analisar alguns símbolos. Who is Joshua? Quem mesmo é Josué? Who does he represent? Ele representa quem? Jesus. Jesus. The king of Jericho, O rei de Jericó the devil. representa o diabo. What does a woman represent in Bible symbolism? E em simbolismo bíblico, o que a mulher representa? Church. A igreja. Yeah. And you're thinking, does Rahab, she used to be a prostitute. Mas Rabi parece ser uma prostituta. Yeah, you read in 1st, 2nd Corinthians, Paul says, some of you were all kinds of things. Em 2 Coríntios nós lemos Paulo dizendo: assim, alguns de vocês eram assim, e tem All todo of tipo us de are gente. being saved from sin, the church. Todos nós precisamos ser salvos do pecado, inclusive a But now igreja. Rahab is repenting of her past life. She Mas- wants to follow God. Mas Rabi está se arrependendo da sua vida passada e ela quer seguir a Deus. So she tells everybody in her family, you need to be in my house when Joshua comes. E ela diz a todos na sua família: você precisa estar na minha casa quando Josué vier. And they said, well, when is he coming? Mas quando que ele está vindo? She said, I don't know, but I think soon. E ela diz: eu não sei, mas eu acho que vai ser em breve. So you need to stay in my house Então permaneçam na minha to casa. make sure you're in my house when he comes. E certifiquem-se de estar aqui dentro quando ele vier. You know, there's only one group that's saved when Jesus comes. Sabia que só há um grupo salvo quando Jesus voltar? The ones who are under the blood. Aqueles que estiverem debaixo do That sangue. red rope represents the blood of Christ. Esse cordão vermelho representa o sangue de Cristo. Think about this, friends. Vamos pensar por isso no momento. 40 years earlier, 40 anos antes, when the angel of death went through the land of Egypt, quando o anjo da morte entrou na terra do Egito, only those that were in the house with the blood on the door, somente aqueles que estavam dentro de casa com o sangue nos umbrais da porta, only those firstborn were saved from the death penalty. Firstborn. somente aqueles primogênitos foram salvos da morte. That was a sign for the Jews. Isso foi um sinal para os judeus. Now 40 years later, the same thing happens. E agora, 40 anos depois, a mesma coisa acontece. But now the house is full of Gentiles. Mas agora a casa está cheia de gentios. Doesn't matter whether you're a Jew or whether you're a Gentile. Não importa se você é um judeu ou um gentio. We're all saved by the blood of Christ. Todos nós somos salvos pelo sangue de Cristo. Amém? Amém? So the spies go back to Joshua Então os espias voltam para Josué, regressam and they give the report the people are afraid. e passam um relatório que o povo em Jericó está com medo. God has given us the land. Deus já nos deu essa terra. He saved us in a miraculous way. Ele nos salvou de maneira miraculosa. Now I want you to turn in your Bibles to chapter 6. Agora avance um pouquinho na Bíblia até o capítulo 6 de Josué. But before we get to chapter 6, let me tell you what happens. Mas antes de lermos o capítulo 6, vou contar uma coisa. Finally, God tells Joshua it's time to cross over. Finalmente Deus diz a Josué: é hora de cruzar o rio. Gather the army together. Reúna o exército, Gather the people. reúna o povo, Have the priests go out in front. que os sacerdotes vão adiante. 12 priests holding the ark of God. 12 sacerdotes segurando a arca da aliança. It's time for you to cross into the promised É land. hora de cruzar o rio e chegar na terra prometida. The ark is about half a mile in front of them. A arca está aproximadamente 1 quilômetro à frente deles. And the people begin to follow the priests. E as pessoas começam a seguir os sacerdotes. When the priests put their feet in the Jordan River, Quando os sacerdotes colocam os pés no Rio the Jordan Jordão, River is flooding. o Rio Jordão está correndo. They're willing, by faith, they start marching off into this flooding river.
Por fé, eles estão marchando em direção ao Rio Jordão, carrying a golden box with rocks in it. It's heavy. segurando uma caixa de ouro com pedra aqui dentro. É pesado. And when their feet touch the water, E quando seus pés tocam a água, a miracle happens. milagre acontece. Sometimes you don't see the miracle until you put your feet in the water. Às vezes a gente não vê o milagre até colocar o pé na água. You need to take the first steps. Precisamos dar os primeiros passos. You choose to follow Jesus, then he parts the water. Você escolhe seguir a Jesus e Ele And the waters of divide the as águas. Jordan, they began to just build up into this big like glass wall. E as águas começaram a se acumular e se tornou uma parede de vidro. And the priests marched out into the middle of the river. E os sacerdotes ali marchando até o meio And do they stood there rio, and they held the ark. segurando a arca. And it created a great dry spot, a path through the waters. E criou-se um grande caminho seco aqui em meio às águas. And then all the Israelites crossed over and they went by the ark E todos os israelitas cruzaram e passavam pela arca into the promised land. até a terra prometida. They had to walk by the law as they entered into the promised land. Eles tiveram que passar pela lei para entrar na terra prometida. We are saved by faith, Somos salvos pela fé. but Revelation says we are judged according to our works. Mas Apocalipse diz que somos julgados conforme as nossas obras. Because your works will show if you have real faith. Porque as suas obras vão mostrar se você tem fé verdadeira. We will all be judged by the law of liberty. Todos nós seremos julgados pela lei da liberdade. After they all cross over, Depois de todos passarem, the priests come out of the river, os sacerdotes saem do rio and the waters, like a great tsunami, they begin to crash down and go to the Dead Sea. e como um grande tsunami, as águas agora correm para o Mar Morto. Then a few days later, E alguns dias depois, God tells Joshua, Deus diz a Josué: now is time to take Jericho. chegou a hora de conquistar Jericó. And he has an interesting battle plan that God gives him. E Deus dá a ele um plano de batalha bastante inusitado. He says, I want you to start marching towards Jericho. Eu quero que você comece a marchar em direção a Jericó. And the Bible says there's approximately 600,000 soldiers. E a Bíblia diz que havia aproximadamente 600 mil soldados. That's a big army. É um grande exército. And they march towards the city of Jericho. E eles marcham em direção à cidade de Jericó. The priests are behind them, Os sacerdotes estão atrás, blowing 7 trumpets tocando 7 trombetas with the ark of God. com a arca da aliança. Does Revelation talk about 7 trumpets? Será que Apocalipse fala de 7 trombetas? Yeah. Sim. And they march around the city one time, E eles marcham ao redor da cidade uma vez, but they're not supposed to say a word. mas não devem dizer nenhuma palavra. And as they're coming towards Jericho, E agora que estão indo novamente em direção a Jericó, the people that are on the wall, the soldiers, os soldados que estão nas muralhas, they're on high alert. eles estão em alerta máximo. They get their spears and their bows and arrows. Eles têm as lanças, têm o arco, a flecha. And they see the Israelites coming. E eles veem os israelitas vindo em sua direção. They saw the river part. Eles viram o rio se dividir. If you could see a video of the soldiers of Jericho, Se você conseguisse ver de longe os soldados de you Jericó, would have seen them holding their spears você os veria segurando suas lanças and their knees were going like e this os joelhos assim, because they knew God was with them. porque eles sabiam que Deus estava com eles. But before the army got to the walls of Jericho, Mas antes de o exército entrar na cidade de Jericó, they take a right turn eles fazem and they Viram begin à to direita. march around the city. e começam a marchar ao redor da cidade. They're too far away for them to hit them with their arrows. Eles estão muito longe das muralhas da cidade para que eles consigam alcançá-los com as And the flechas. soldiers are marching in unison. E os soldados estão marchando em uníssono. And the priests are blowing the trumpets. E os sacerdotes soando as trombetas. 7 priests. This is the same in every language. É o mesmo em todo idioma isso aqui. They go around the city one time. Arrodeiam a cidade uma vez Then they go back to camp. e voltam para o acampamento. The Canaanite soldiers are wondering what just happened. E os soldados cananeus, o que aconteceu? Maybe they're afraid of how tall our walls are. Talvez tenham medo da altura das nossas muralhas. And they start to hope, well, they gave up. E eles começam a pensar, But the desistiram. next day they come back. Mas no dia seguinte eles voltam. And they turn and they go around the city one more time. E arrodeiam a cidade mais uma vez.
and then they leave. e saem. They do this for 6 days. Fazem isso durante 6 dias. They turn and then they go back. Dão uma volta na cidade e regressam. But on the 7th day, Mas no 7º dia, now I've got to stop here and explain something. eu vou parar e vou explicar uma coisa aqui para vocês. They're getting ready to attack the city of Jericho and conquer it. Eles estão se preparando para atacar e conquistar a cidade de Jericó. When it says the 7th day, does that mean the Sabbath day? Quando diz o 7º dia, será que significa o dia de sábado? Well, if it did, it would be okay because God can command whatever he wants. Se fosse o dia de sábado, tudo bem, Deus pode ordenar o que Ele quiser ordenar. But I don't think it was. Mas eu não acho que era. I think it means the 7th day of marching. Eu acho que significa o 7º dia de marcha. But then you're thinking, Mas talvez você esteja pensando, well, that would mean one of the days when they marched around the city was the Sabbath day. mas e se o dia que ele marchasse ao redor da cidade fosse o 7º dia? O So what's sábado? wrong with that? O que erro haveria? All they did was take a nature walk with special music. Eles só estavam fazendo uma caminhada sabática e com uma musiquinha especial, uma mensagem musical. Yeah. Just a walk, that's É só all. uma caminhada. But the 7th day, Mas no 7º dia, they march around the city 7 times. eles rodearam a cidade 7 And vezes. every time they go around the city, they get a little closer. E todas as vezes que eles rodeavam a cidade, eles se aproximavam Like a ainda mais das snake that is muralhas. spiraling in. Como um espiral, um caracol. And the final time, the 7th time on the 7th day, E na 7ª volta do 7º dia, a miracle is going to happen. milagre vai acontecer. Does God mean what he says when he gives us numbers? Será que Deus quer dizer mesmo o que Ele diz quando Ele nos dá números? God told Naaman, you wash the 7th time and you will be clean. Deus disse a Naamã, banhe-se no rio 7 vezes e você será purificado de sua lepra. The Lord tells us that we get blessings the way he says and when he says. Deus diz, você obterá as bênçãos conforme eu disser e da maneira que eu disser. We cannot change the 7th day to the 1st day and claim the Sabbath blessing. Não podemos alterar o 7º dia para o 1º dia e reivindicar as bênçãos God sabáticas. does not follow our schedule, we follow his schedule. Deus não segue o nosso cronograma, somos nós que seguimos o dele. Amen? Amém? On the 7th time around, on the 7th day, E na 7ª volta, durante o 7º dia, they turn and face the city. eles se voltam agora para a cidade. And Joshua tells the soldiers, E Josué diz aos soldados, when I give you the signal, quando eu lhes der o sinal, the priest will blow the trumpet. os sacerdotes vão fazer soar a trombeta. I want you to shout. Eu quero que vocês gritem. And so they all face the city. E todos agora voltados para a cidade. These men have been resting their voices now for days. Esses homens, haviam descansado a voz já há alguns dias. And Joshua said, shout. E Josué disse, gritem. And the 7 priests blew the trumpets. E os sacerdotes fizeram soar as trombetas. And the men shouted. E os homens gritaram. And Joshua said, the city is to be destroyed. E Josué disse, essa cidade vai ser destruída. Everyone in it. E todos dentro dela. Every man, woman, child, donkey, cow, camel. Todo homem, mulher, burro, vaca, camelo. What's going to happen to everybody in the world when Jesus comes? O que é que vai acontecer com todos no mundo quando Jesus voltar? Now wait, we've got to stop. Calma, precisamos parar aqui. We talked about what Israel was doing. Falamos sobre o que Israel estava fazendo. What was Rahab doing when they crossed the river and they started to circle the city? Mas o que será que Raabe estava fazendo quando eles cruzaram o rio e começaram a rodear a cidade? What would you do? O que você faria? If you knew Se você soubesse that judgment was coming, judgment, penalty, que o juízo estivesse vindo and everybody in the city was going to die e todos na cidade iriam morrer, unless they're in your house. a menos que eles estivessem dentro de sua casa, o que você faria? Only those in the body of Christ in the church will be prepared when Jesus comes. You must be in Christ. Somente aqueles no corpo de Cristo, na igreja, estarão preparados quando Ele voltar. Would you try to get your family in the house? Você tentaria fazer com que seus familiares ficassem dentro de sua casa? Yeah. Would you try to Sim. get your friends in the house? Que os seus amigos também viessem para sua casa? How urgently would you try? Com que urgência você faria isso? You'd plead with them. Você iria rogar para que And I viessem. think at first Rahab's friend said, oh, maybe when we see Joshua coming. E talvez alguns dos amigos de Raabe dissessem, eu vou lá na sua casa, mas quando a gente vir que She Josué said, está you vindo, need to come now. você precisa vir agora. But they waited.
Mas eles estão Some of them aguardando. waited. Alguns estão aguardando. But then the river parted, Mas agora o rio se and the dividiu. Israelites were crossing E over. os israelitas All of cruzaram. a sudden, people started E de repente as pessoas começaram a on Rahab's door. bater a porta da casa de Raabe. They said, "Is there any room in the inn?" Será que ainda tem um quartinho para mim? And there they were at the door with all their bags. E agora eles estão aí à porta com todas as maletas. She said, "Sure, come on in." E ela disse, tudo bem, entrem. And then they started to march around the city. E eles começam agora a rodear a cidade. More people were asking, Mais gente querendo entrar. "Do you have any room in your inn?" Tem algum espaço aí no seu hotel? And every day the Israelites came, more people came to her door. E todos os dias os israelitas vindo e mais gente batendo a porta de Raabe. They saw the signs that Joshua was coming. Eles viram os sinais de que Josué estava vindo. Do you see the signs that Jesus is coming? Você está vendo os sinais que Jesus está voltando? And Rahab also went out of her house E Raabe também saiu de sua casa to try to bring them in. para trazer o máximo de pessoas que ela But conseguisse. then they had a problem. Mas agora surgiu um problema. She told the people in her hotel, Ela disse às pessoas no hotel dela: "We have no more room for the bags. não temos mais espaço para essas maletas The aqui. bags have to go out the window." As malas precisam ir fora. You know, before Jesus comes, we need to unload. Antes de Jesus voltar, precisamos nos despojar de muita You coisa. cannot go down the narrow path with all the stuff of the world. Não se pode caminhar no caminho estreito com todas as coisas do mundo. People today have more material possessions than any other time in As history. pessoas hoje em dia têm mais bens materiais do que em qualquer outra época do mundo. Jesus said a man's life does not consist in the abundance of things he possesses. Jesus disse que a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui. I'm reminded of that all the time as Karen and I travel. O tempo inteiro, quando eu viajo com a Karen, eu me lembro disso. We have to live out of a suitcase for weeks A gente sometimes. com uma maletinha precisa viver por uma semana, às vezes ou You mais. can survive with very little if you want to be honest. Dá para sobreviver com muito menos se formos honestos. But the devil is trying to take all of the attention of the church Mas o diabo está tentando atrair toda a atenção da igreja with material possessions. com bens materiais. And we can't do mission work because we have too much stuff to watch. E a gente não consegue fazer a obra missionária porque tem muita coisa para a gente ver. I know people that will not go on a mission trip. I know some people that will not go on a mission Eu trip. conheço pessoas que não vão participar de uma viagem missionária. They say, "I've got dogs, who's going to take care of my pets?" Ah, é porque eu tenho cachorrinhos, quem vai cuidar dos meus bichinhos? No, we've got dogs too. Nós também temos I'm not cachorrinhos. against pets, Eu não sou contra animais but some domésticos. people love their pets more than the lost. Mas parece que tem pessoas que amam mais os cachorrinhos do que os perdidos. Soon all the baggage was out of her house and it was full of people. Logo toda as maletas estavam fora da casa dela, estava And cheia then de they gente. heard on the seventh day, they heard Joshua blow the trumpet. E no sétimo dia eles ouviram Josué tocar a trombeta. Revelation 11 tells us the seventh trumpet is going to blow. Apocalipse 11 diz que a sétima trombeta soará And all the tribes of the earth will mourn. e todas as tribos da terra lamentarão. And when the men shouted, E quando os homens gritaram, there was a mighty angelic earthquake. houve poderoso terremoto angélico. I don't think it was just the sound of vibration, Eu não creio que tenha sido somente a vibração do som, but the power of the angels knocked down these massive walls of Jericho. mas o poder dos anjos derrubou aquelas paredes maciças das muralhas de Jericó. And all of the soldiers went in. E todos os soldados entraram. And Joshua said, "Destroy everything except the people in Rahab's house." E Josué disse, destruam a todos, exceto aqueles que estão dentro da casa de Raabe. Jesus will send forth his angels Jesus enviará seus anjos to gather together his elect. para reunir os seus eleitos. We will be saved from the destruction. Seremos salvos da destruição. Have you ever read the book Pilgrim's Progress? Já leram o livro O Peregrino? You notice at the beginning, Christian is running from a city of destruction. Vocês conhecem que no começo Christian está correndo da cidade da destruição. He's talking about Jericho. Ele está falando de Jericó. John Bunyan knew that was talking about the world. John Bunyan, o autor, sabia que ele estava falando sobre o mundo. Only those that were in the house with the red rope were saved. Somente aqueles que estavam na casa que tinha o cordão vermelho seriam salvos. Are you under the blood? Você está debaixo do sangue de Cristo. You know, this is an amazing story. Essa história é impressionante. You can read in the book of James chapter 2 verse 25. Você pode lê-la no livro de Tiago, capítulo 2, verso 25. Was not Rahab saved by works
Tiago capítulo 2, James 25. 2, De igual verse modo, 25. a meretriz Raabe não foi também justificada pelas When obras? she received the messengers and she sent them out another way. Quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? We learned last night, what are the two messengers? Ontem à noite nós aprendemos quais são os dois mensageiros. The word of God, she received them. A palavra de Deus, e ela os recebeu. She hid them in the roof. Ela os escondeu no telhado. I want you to point to your roof. Eu quero que você aponte para o seu telhado, aqui. My roof has a solar panel on it. O meu telhado tem um painel solar, ó. Thy word I have hidden in my heart, Escondi a tua palavra no meu coração, that I might not sin against you. para não pecar contra ti. In the book of Hebrews chapter 11, No livro de Hebreus capítulo 11, it says Rahab was saved by faith. diz que Raabe foi salva por fé. Notice it uses Rahab to talk about obedience and works, Note que Raabe foi salva tanto por obediência quanto por obras. because she is saved by faith. Primeiro por fé, que a levou a praticar She's a obediência e symbol of the obras. church. Ela é um símbolo da igreja. Now let me tell you what I think happened. I can't prove this, but you can't disprove E it. eu vou contar para você o que eu acho que aconteceu. Não posso provar, mas também é difícil não provar. Jericho is destroyed by fire, Jericó foi destruída pelo fogo. and the spies bring Rahab and her family and all these people out of the house, and they're spared. E os espias e todas aquelas pessoas que estão dentro da casa de Raabe foram poupados. The city is burned. A cidade toda queimando. And then she says, I don't know what I'm going to do now. My town is gone. Ela diz, eu não sei mais o que eu vou fazer, o meu tempo acabou. And one of the spies, his name is Salmon. E um dos espias, his name is Salmon. Salmon, He marries Ruth. ele se casou com Ruth. There's hope for girls, even with a checkered past. Existe esperança She's still a young woman. para... He married Ruth? Or He married, Salmon married Ruth. It's in the Bible. Yeah. Ele se casou com Ruth. E existe esperança para as meninas, mesmo. They have a boy named Boaz. E eles tiveram um filho, cujo nome era Boaz. He marries Ruth. E ele se casa com Ruth. You with me still? Sim, estão me acompanhando. They have a boy named Obed, E agora eles têm um filho cujo nome era Obed. who has a son named Jesse, Que tem um filho cujo nome era Jessé. who has a youngest son named David. Que tem um filho, o caçula, chamado Davi. And if you go to Matthew chapter 1, E se você for até Mateus capítulo 1, it says that in the family tree of Jesus, diz que na linhagem de Jesus you have the name Rahab the harlot. temos o nome de Raabe, a There's only prostituta. 4 women mentioned in the genealogy of Jesus. Só há 4 mulheres mencionadas na genealogia de Cristo. The blood of Jesus was in Rahab's veins, his DNA. O sangue de Cristo estava nas veias de Raabe, foi o seu DNA. She became a mother in Israel. Ela se tornou uma mãe em Israel. Now, friends, this is so important Amigos, isso aqui é muito importante, because it's telling us that Jesus is coming. porque está nos contando que Jesus está voltando. Those spies were saved by the rope. Aqueles espias foram salvos pelo cordão. Rahab and her family were saved by the rope. Raabe e sua família salvos pelo cordão. We need to hang by faith on that rope. Nós precisamos também nos segurar pela fé nessa corda. Many years ago in San Diego, Há muitos anos em San Diego, he didn't know I was going to say this. ele não sabia que eu ia contar essa história. I didn't know I was going to say Nem eu this. sabia, acabou de surgir. They had a large Zeppelin, a blimp. Tinha um grande zeppelin, um balão, It was called the Akron. e se chamava The Akron. 1938. In 1938. Em 1938, It was landed in San Diego, estava lá aterrissando em San Diego, and it had all these ropes that would hang down from it. e tinha And what did the it have? ropes Aí would tinha hang. muitas cordas que So saíam when the blimp penduradas. came into land, all these ropes were hanging from the blimp. Então, quando ele Zeppelin. estava chegando à terra, todas essas cordas estavam penduradas dele. And about 20 sailors would go out and they'd grab it, E cerca de 20 marinheiros saíram e seguraram as and they would cordas carry it across the field e começaram a puxar o zeppelin pelo campo to get anchored, Pra to tie it off. para... It's a balloon or a It's a big ship? Zeppelin, big airship. Ó, E começaram a amarrá-lo ali. But before they could tie it off, Mas antes de conseguir amarrá-lo, there was a powerful atmospheric change in air pressure. houve uma grande atmosfera ali, diferente. And
it began to lift the sailors up off the ground, holding onto the ropes. E surgiu um grande vento e isso começou a fazer com que os marinheiros fossem erguidos do solo. They thought it would come back down, so some of them held on to it. Alguns se seguraram com mais força, acharam que o balão voltaria ao solo. But it kept going up. Mas ele continuou a subir. Some of them just let go. They said, I'm not going to die. Alguns simplesmente soltaram a corda e disseram, eu não vou morrer aqui. Some waited a little too long. They let go and they broke their ankle or their leg. Alguns esperaram um pouco tempo mais e quando soltaram, quebraram a perna, o pé. 3 of the men kept holding on because they were afraid to let go. 3 deles continuaram se segurando porque não queriam deixá-lo ir. And eventually the strength of 2 of them failed and they fell to the ground and they died. E finalmente a força de 2 deles se acabou e eles caíram no solo e morreram. But one man kept holding on. Mas conseguiu se segurar. The blimp went way up in the sky and he looked like a little ant. E esse balão continuou subindo para o céu e parecia uma formiguinha. And he held on minute after minute. E minuto após minuto ele se segurava naquela corda. And everyone thought, how long can he hold on? E todo mundo pensava, quanto tempo mais ele vai conseguir se segurar? Eventually, they got the airship back down. Por fim conseguiram fazer com que esse balão descesse. And he was still there. E ele ainda estava lá. What he had done, O que ele havia feito when he saw that it was too high off the ground, foi que quando ele percebeu que já estava muito alto lá do solo, he had strong hands. ele tinha uma mão forte, He held on with one hand ele se segurava com uma mão and he wrapped the rope around his waist. e meteu a corda ao redor da sua cintura, He tied a simple knot. fez nó cego aqui And then he said for the last hour he had just been swinging up there enjoying the view. e pela última hora ele estava ali só tendo uma visão panorâmica, desfrutando daquele We momento. not only need to get a hold of the rope, friends, Além de segurarmos essa corda, amigos, we need to get all tied up in the rope. precisamos amarrá-la bem a nós mesmos. Is your rope strong? Será que a sua corda está bem amarrada? Are you hanging on to the word of God? Está segurando com firmeza na The palavra de message of Deus? salvation. A mensagem da salvação. I heard of some tourists that went to Europe. Eu ouvi falar de alguns turistas que foram para a Europa They had a monastery up on a cliff. e eles tinham monastério lá numa montanha, Yeah, a church way up there. né, uma igrejinha ali em cima, Real high. bem alto. No elevator, no stairs. Não havia elevador, não havia escada. The only way to go up, A única maneira de chegar até lá, they had a large basket. eles tinham uma grande cesta And you'd get in the basket with a priest. e você se sentava ali naquela cesta com o And he sacerdote could carry 2 people in the basket with him. e dava para levar mais 2 pessoas na cesta. And he had a rope with pulleys. E havia uma corda com a polia And he'd pull people up and they would look at the church, the monastery. e eles puxavam a corda e a cesta ia subindo para que eles conseguissem ver o And it monastério. was over 150 feet off the ground. Era bastante alto. One day some American tourists were in the basket. Dia um turista americano entrou naquela cesta And the man was a little bigger than average. e o homem era um pouquinho maior do que a média. And as the priest is pulling them up, E quando o monge estava ali subindo a cesta, he noticed the rope looked like it was very old. ele percebeu que a corda era bastante velhinha And it had frays in it. e já estava soltando os fiapos. And he nervously asked the priest, E ele, já nervoso, perguntou ao sacerdote: he said, how often do you change the rope? com que frequência vocês trocam essa corda aqui? He calmly said, every time it breaks. E ele estava bem calmo e disse: sempre que ela arrebenta. You don't want to wait until the rope breaks. Você não quer aguardar até que a corda arrebente. If you're hanging on to the wrong rope, you've got to have the red rope of Rahab. Se você está se segurando com uma corda errada, você precisa do cordão vermelho de Raabe. This church has the truth. Essa igreja tem a verdade. Notice what happened with Rahab. Note o que aconteceu com Raabe. Is Joshua coming? Josué está vindo? See? Sim ou não? Will the trumpets blow? As trombetas soarão? Will there be a shout? Haverá um grito? 1 Thessalonians chapter 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4. The Lord himself will descend from heaven with a shout. Porque o Senhor mesmo descerá no céu com alto The estrondo. voice of the archangel. Se ouvirá a voz do The trumpet arcanjo. of God. A trombeta de Deus Then soará. Jericho is burned. E Jericó será queimada. The earth will be consumed with fire. 2 Peter chapter 3. Terra será consumida com fogo, 2 Pedro This 3:10. story is for us today. Essa história é para nós hoje. We need to tell the world the signs are here. Precisamos contar ao mundo, os sinais estão aqui. Jesus is coming. Jesus está There's only voltando. one group that will be saved. Só há um grupo que será salvo. Those that are under the blood. Aqueles que estiverem debaixo do sangue do Cordeiro. Are you in the house? Você está dentro da casa?
First thing, put the rope in your window. Primeira coisa, coloque a corda na janela. Next thing, Segunda coisa, bring others in. traga os outros para dentro. Come to Jesus. Venha até Jesus Then go for Jesus. e saia por Jesus. How many of you this morning, Quantos vocês aqui hoje de manhã you want to say, I want to come to Christ. gostaria de dizer, eu quero vir até And I Jesus. want to go for Jesus. E eu quero, além de vir para Jesus, eu quero sair em nome de Jesus. You know, I'd like to ask, Eu gostaria de pedir, there may be some of you here today, talvez haja alguém aqui hoje and maybe you've wandered from the Lord, que esteja vagueando or nos you've caminhos not de made a Deus, decision to put Jesus first, que ainda não tomou a decisão de colocar Jesus em primeiro lugar na sua and you vida. want to make that decision now. E você quer tomar essa decisão agora. If he can save Rahab, he can save you. Se ele conseguiu salvar Raabe, ele consegue salvar você. Would you be willing to stand in his presence? Você gostaria de se levantar em sua presença? I want to pray for you. Eu quero orar por vocês. Praise God. Louvado seja Deus. You at home watching, you can do the same thing. Você que está em casa assistindo, você pode fazer o mesmo. Let me pray with you now. Eu gostaria de orar por vocês. Loving Father in heaven, Querido Pai Celeste, we believe that Jesus, our Joshua, is coming soon. nós acreditamos que Jesus, o nosso Josué, está voltando em breve. We know there is only one way, and you are the way. You are the path. Sabemos que só há um caminho e Tu és o caminho, Tu és essa verdade. Help us to believe your promises and make a covenant with you. Ajuda-nos a crer nas Tuas promessas e fazer uma aliança contigo. You gave your life that we might be saved. Tu entregaste a Tua vida para que nós pudéssemos ser salvos. Bless us with this Spirit, Lord. Ajuda-nos com Teu Espírito. Be with these people Abençoa-nos, esteja com esse povo. and prepare us for your return. E prepara-nos, Senhor, para a Tua We volta. thank you and pray. Nós te in agradecemos e Jesus' oramos name. em nome de Jesus. Amen. Amém. Surpresa.